Melodia de amor está no coração, pois alcancei eterna e plena salvação. De coração, portanto, eu cantarei a Deus. De coração, de coração. Talvez uns cantem para as mágoas acalmar, há uns que cantam para os outros alegrar, mas se eu canto é para Deus louvar. De coração, de coração. Talvez a língua eu não saiba manejar, provando aos homens que Jesus há de voltar. Mas isso eu sei que não irá tardar. De coração, de coração. A hora que Jesus há de voltar não sei, porém eu sei, nas nuvens encontrá-lo-ei. Com gozo santo vibrará então meu coração, meu coração. Com gozo santo vibrará então meu coração, meu coração. Doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz
da fé. Nele eu tenho firmeza, estou sempre de pé. Vivo olhando para Cristo, para não vacilar. E o meu barco pequeno desliza sereno as águas do mar. E o meu barco pequeno desliza sereno as águas do mar. Foi olhando para Cristo que os irmãos do passado, ao morrerem queimados, ainda tiveram razões para cantar. Foi olhando para Cristo e não retrocederam, que até mesmo puderam, na ânsia da morte, feliz perdoar. Vivo olhando para Cristo, meu farol divinar, minha luz do caminho, e me livrar do mal. Vivo olhando para Cristo, fonte de inspiração. Dele vem melodia e a doce poesia da minha canção. Dele vem melodia e a doce poesia da minha canção. Foi olhando para Cristo que os heróis se espalharam, que jamais recuaram em meio às torturas e perseguições. Foi olhando para Cristo que seu sangue na areia aspergiram sem pena ao serem moídos por bravos leões. Foi olhando para Cristo que os heróis se espalharam e jamais recuaram em meio às torturas e perseguições. Foi olhando para Cristo que seu sangue na areia aspergiram sem pena ao serem moídos por bravos leões. Aspergiram sem pena ao serem moídos por bravos leões.
muitos tristes alegravam, eles também estão em Sião. Donde está aquela rei ruidosa? Donde está que no se vê nenhum hermano? Alguém com a voz de lamento que decir em este ponto, essa rente se foi a Sião. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados e preciosos irmãos. Nós podemos dizer, mais uma vez, como o salmista Davi diz no Salmos 27, o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é a nossa âncora. Ainda no Salmo 23, Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 15 dias têm se passado neste mês de julho. Nós já estamos aí na metade, no 7º mês e na metade do 7º mês. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido. E é certo que grandes coisas Ele continuará fazendo por nós. Ele prometeu que estaria conosco e em nós até a consumação do século. Então nós continuamos na batalha, continuamos lutando. O profeta diz que nós não conhecemos a palavra retroceder. Nós continuamos lutando. Sábado agora, dia 13, o então pré-candidato aos Estados Unidos, Donald Trump, ele sofreu um atentado e mesmo tomado um tiro de raspão na orelha direita, se não me engano, ele quando levantou, ele fez assim um sinal do punho e ele disse para os seus militantes ali, ele disse: lute, lute, lute. E é assim que nós vamos vencer o inimigo. Os americanos, eles são bem ousados nisso, né? Você quer vencer, você precisa lutar. Por isso que nós podemos dizer: Senhor, esforça a minha coragem. Nosso saudoso, querido pastor Joaquim Gonçalves, ele dizia assim: quando você diz que está cansado, as células do teu corpo vai dizer: é verdade. Quando você diz que não pode, você está bloqueando várias janelas na sua vida. Mas façamos como o apóstolo Paulo diz, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Ele disse: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Independentemente que aos olhos naturais você não está enxergando saída. Você não está vendo, tendo nenhuma perspectiva de melhora. Mas o cristão, ele não anda pelo que os olhos vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e prova das coisas que se esperam. Então nós temos que caminharmos por fé mesmo. É por fé. Vai estar melhor amanhã. É como eu sempre tenho dito para vocês. Tá bom? Tá ótimo. Deus tem feito grandes coisas por nós? Tem. Mas maiores Ele vai fazer. Como Ele vai fazer, aí não cabe a mim, não cabe a você questionar a Deus como será. A Bíblia chega a dizer no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E o pastor Mateus Guilherme, pregando ontem, aquele culto tão tremendo, sobrenatural, aquele culto ontem à noite,
ele disse algo, duas coisas que me impactou bastante. Uma delas é: você pode estar dormindo e Deus está trabalhando para você, a seu favor, e quando você acordar, aquilo que você sonhou, aquilo que você desejou, ao acordar aquilo está materializado. É uma das coisas. Então às vezes você vai deitar à base de medicamento, cansado, estressado, fadigado. Ah, Deus não me respondeu, Deus está com os braços cruzados. Você acorda e ali está a sua bênção. Então Deus está trabalhando, Deus não está parado. E outra coisa do culto ontem à noite, que foi um destaque para mim também. O diabo é mensageiro. Então quando ele vem trazer uma mensagem para você, você refuta aquela mensagem e diga: Satanás, eu já tenho uma mensagem vindo de Deus para mim. E esta mensagem é que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então nós temos que ser assim, meus irmãos. O profeta Abacuque chegou a dizer: ainda que falta vaca nos currais, ainda que a oliveira não mina. E ele foi falando, depois ele terminou dizendo assim: todavia eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Então é assim que nós temos que estarmos confiantes. Agora veja, o profeta, nós estamos estudando aquela mensagem, a fé perfeita. Nós estamos estudando ela todos os sábados, como vocês sabem, naquele momento de consagração. Já tivemos uma série falando sobre a fé perfeita. E o profeta diz que fé perfeita não é algo imaginário. Fé perfeita é o quê? O profeta diz que é uma substância. E no parágrafo 11 o profeta diz assim: a fé perfeita, ela está baseada no perdão. Então esse é o segredo. É você alcançar esta graça de Deus. É como nós estamos pregando esta série, a força do amor. Hoje é o capítulo 11. É 11, né, estúdio? É 11. Capítulo 11 hoje. E nós estamos caminhando nisso aí. Discordar é uma coisa. Você discordar de alguém em alguns pontos, tudo bem. O profeta ensinou isso. Mensagem à ordem da igreja, o profeta falou isso. E outras mensagens mais. Mas o que você não pode guardar é ódio no teu coração. Se você guarda o ódio, o profeta disse: o ódio teve um começo e o ódio terá um fim. Então você pode colocar este fim nisso agora, tá bom? Eu creio que Deus tem nos ajudado e Deus vai nos ajudar. Quem não quer ter uma fé perfeita? Uma fé genuína, uma fé que move montanha. Nós temos aprendido, eu tenho pregado aqui, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, não é isso? A Bíblia não diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas qual é a outra coisa que não tem perdão também? Que Deus não nos perdoará. Se nós formos lá em Marcos capítulo 11, versículo 27, a Bíblia, 22, a Bíblia diz: e Jesus respondendo disse-lhe: tendes fé em Deus. É fé. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Veja, isso aqui tem que funcionar. Isso é fé perfeita. Não julgo, como Paulo disse assim, eu não julgo que eu tenho alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Poxa, nós temos um para-brisa todo do tamanho diante de nós. Nós vamos ficar caminhando, olhando pelo retrovisor? Ah, mas isso, tudo que passou, passou. Nós não vamos mudar o passado. Uma frase do nosso apóstolo, do nosso querido pastor Joaquim Gonçalves era essa: o segredo dos que triunfam é de novo começar. Nunca é tarde para nós começarmos. E quando nós começamos algo, nós começamos com uma experiência melhor, adquirida através dos nossos erros do passado. Então é essa, você guarda essas frases: o segredo dos que triunfam é de novo começar. O saudoso pastor Joaquim Gonçalves pregou uma tremenda mensagem. Ele pregou aquilo para ele, devido aos ataques,
Um homem de mais de 50 anos de ministério. Nunca teve uma trégua, nunca teve um descanso, mas ele não olhava para aquilo. E certa feita ele pregou uma mensagem intitulada assim: seja mais forte do que a tua condição. Se a gente for olhar para as nossas condições físicas, até às vezes financeiras, nós ficarmos presos nessas coisas, nós nunca vamos ser felizes. Nós vamos ficar sempre amargurados, tristes. Meu irmão, minha irmã, nós temos tudo para ser felizes, para ser alegre. E o profeta, na mensagem A História da Minha Vida, ele disse assim: eu descobri que felicidade não constitui de tanto de bens materiais que nós temos, mas é você estar feliz com a porção que você tem. Talvez, minha irmã, você está aí preparando para fazer a comida e você fala: pastor, eu só tenho uma abobrinha hoje em casa. Tudo bem, ontem você comeu uma abóbora cozida, faz ela frita hoje. Eu não sei se vocês já comeram abóbora madura frita, mas é uma delícia, eu já comi. Então veja, agradeça. Uma das coisas que... Por que o povo que saiu do Egito, Israel, aquele povo de Deus que saiu do Egito, peregrinou no deserto e morreu? Por causa da murmuração. A murmuração, ela atrai pobreza, pobreza material, pobreza espiritual e pobreza emocional. E como eu disse outro dia no programa aqui, uma das causas maiores de afastamento das empresas hoje, 40%, segundo o relato de uma matéria, é problemas emocionais, problemas psíquicos. As pessoas acordam, às vezes, olhando na janela do outro, olhando na vida do outro, olhando para a grama do outro, em vez de olhar para a sua grama, olhar para a sua vida e pensar assim: hoje eu tenho esta oportunidade de fazer diferente. Então vamos pensar um pouquinho, mas voltando aqui: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, credes receber e tê-los-ei. Todas as coisas. Talvez é saúde que você quer, talvez é uma porta de emprego. Eu disse para alguém outro dia, deve ter uns 15, 20 dias, tem alguma coisa errada no momento em que nós estamos vivendo, quando alguém está aí de portas em portas e não está conseguindo um emprego. Tem alguma coisa errada, tem que ter alguma coisa errada. Ou é uma aprovação de Deus. O profeta pregou a mensagem: esteja certo de Deus. Ele disse assim: se você tem cumprido todos os requisitos que Deus pede, e Deus ainda permanece em silêncio, ele diz: continue perseverando. A porta vai abrir. Agora nós temos que, em vez de murmurar: pastor, as portas não abrem, pastor está assim, está acontecendo assim. Dá uma análise no teu altar. Veja se você tem cumprido com todos os requisitos. Veja se você tem feito o que Deus pediu para que fizesse. Se você não tem feito, não tem cumprido com tudo que a Escritura diz para nós fazer, mas pelo menos você está no altar: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu tenho esse espinho, eu preciso vencer isso. Paulo orou a Deus 2 ou 3 vezes, e por fim Deus disse para ele: Paulo, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus quer aqueles enfermos, doentes. Deus quer o desqualificado para Ele qualificar. Deus não quer os sábios. São Mateus capítulo 11, 25, versículo 25, a Bíblia diz que Ele passou dos sábios e entendidos e revelou a quem? Aos pequeninos. Então Deus revela para nós. Eu vi uma matéria hoje de manhã, um senhor estava dando uma entrevista no mês de março, se eu não me engano, nos Estados Unidos, e ele disse que teve um sonho e ele profetizou que Donald Trump ia sofrer um atentado, um tiro na orelha, no lado esquerdo, lado direito, algo assim. E o que ele profetizou aconteceu. Agora nós estamos vivendo um tempo de tantas profecias falsas. Isso é fato, isso é realidade. Mas tem profecias verdadeiras.
Agora veja só, às vezes as pessoas falam, eu não creio nessas coisas, porque Deus não fala comigo. Ué, porque Deus não fala contigo, quer dizer que Ele não fala com mais ninguém? Depende da nossa aproximação diante de Deus. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais iremos, mais audível nós vamos ouvir a voz de Deus. Eu tenho dito para todos, nós temos que falar menos com os homens e mais com Deus. Mas nós estamos fazendo ao inverso, nós falamos mais com os homens e menos com Deus e queremos resultados. Queremos resultados. O profeta chega a dizer, se Deus nos respondesse as nossas orações de imediato, nós seríamos o povo mais impaciente da face da terra. Mas continuamos para nós terminarmos aqui, veja só. Então pense nessas coisas, meu irmão, ajuste. Pastor, está tudo certo, pastor, eu tenho sido fiel a Deus. E ele continua em silêncio, porque tem momentos que parece que o céu fica de bronze. Parece que as orações não passam. Mas persevere. Irmão, fale assim, eu vou lutar. Chama a tua esposa e fala, amor, vamos lutar. Vamos lutar. Vamos continuar lutando, não vamos nos entregar, não vamos nos render. A Bíblia diz assim, Provérbios 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é em vão. Agora eu te pergunto, quem de nós não passamos por angústia? Depende da maneira que você encara a realidade, as coisas. Às vezes você olha, a vida do pastor é tão fácil, a vida dos pastores é fácil. Meu Deus do céu, é Deus que sabe. É aquele papel que o profeta diz, não me lembro se foi o irmão Brana que disse. Não me lembro, mas é aquela história que nós conhecemos daquele homem que estava no circo e animando todo mundo. E um dia ele foi no médico, e o médico, o pastor Joaquim contava isso. Eu não sei se o irmão Brana fala também, mas o certo é que o médico disse, olha, vai lá na cidade, tem um círculo aí, um circo, vai lá brincar, vai lá divertir. Tem um palhaço lá, aquele palhaço é extraordinário. Ele disse assim, ô doutor, aquele palhaço sou eu. Aquele palhaço sou eu. Mas nós não podemos nos entregar. Não faça isso. Você fez um exame na sua vida espiritual. Está tudo certo. E as portas continuam fechadas. Saiba de uma coisa. O profeta Ageu diz assim, a glória da tua casa será maior do que a primeira. Vejamos a vida de Jó. Jó ficou na cinza, mas Jó murmurou. Jó murmurou, Jó odiou teus amigos, porque os amigos de Jó abandonou Jó. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó, e quando estiveres orando, quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estás no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Aí pronto. Então não é só a blasfema contra o Espírito Santo que não tem perdão. Se eu não perdoo, meu Pai não perdoa, Deus não me perdoa. E se eu não estou perdoado, eu estou condenado. Então nós temos que analisar, porque o profeta disse na mensagem A Segunda Vinda de Cristo, o profeta diz assim, as pessoas vão na igreja, mas é um fingimento total. Eles vão para esconder o ódio, esconder raiz de amargura e coisas assim. E nós temos que parar e fazer uma reflexão, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? E você tem que diagnosticar esse caso. Através do que, pastor, que eu consigo diagnosticar o caso? Através do urim tumim, através da palavra de Deus. Então você faça isso nesta manhã. Deus te abençoará poderosamente se nós seguirmos o que está escrito. São João 5, versículo 39. Examinai as Escrituras e cuidar ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Examinando as Escrituras, meu irmão, todos os dias você fazendo esse confrontamento diário. E quando você ler a Escritura, você vai dizer, isso aqui vai materializar na minha vida. É a coisa mais triste, eu tenho visto isso.
As pessoas vêm na frente, recebem a oração, recebem imposição de mão, muitas delas recebem a unção com óleo, sai lá fora, chega em casa, ai, eu continuo com dor aqui, ai, amanhã eu tenho que fazer isso, porque, meu Deus, ué, você acabou de receber a oração, então aquela oração não serviu para nada. A Bíblia tem que se materializar na nossa vida. Depende do quê? Depende da fé. Aí você fala, pastor, mas eu não tenho fé. Você limpou os canais? Você limpou os canais? Aí é uma das coisas, é limpar o canal. Não ter essa raiz de amargura que você vai ter essa fé perfeita. E como eu adquiro essa? Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo diz assim, ora, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E meu irmão, minha irmã, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, as outras coisas vêm o quê? Não adianta você ouvir uma mensagem, você ouvir uma palavra de encorajamento e você parar para ouvir esses, como eu sempre tenho dito, esses cão dos infernos, que vêm para te desmotivar, que vêm para dizer que você não pode. Eles não têm o céu para te dar. Quem tem o céu para te dar, ele está dizendo para ti assim, lá em São João capítulo 14. Quem tem o céu para te dar? Veja o que ele diz. Credes em mim? Credes também no meu Pai. Ele diz assim, credes em mim? Credes também em meu Pai. Na casa de meu Pai tem o quê? Há muitas moradas. Muitas moradas. Agora eu vou falar para você assim. Ele disse assim, deixa eu repetir isso aqui. Credes em Deus, Jesus diz assim, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito, vou vos preparar um lugar. E se eu for vos preparar um lugar, voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. São João capítulo 14. Irmão, ele prometeu. Agora, como que nós devemos estar se sabemos que ele vai voltar para nos buscar? Tristes? Não, nada acontece com você por uma casualidade. Aconteceu, hoje eu amanheci com o pé esquerdo. Não para ouvir essas coisas. Não pare para ouvir essas coisas, não. Ouça algo que pode te encorajar, porque você ouve o pastor falando, depois você vai ouvir o diabo falar, ué. Aí você vai adquirir. Se a fé vem pelo ouvir, a dúvida também vem pelo ouvir. Então que Deus nos ajude. Vamos ouvir um hino, nossa caravana da fé, nossos irmãos e irmãs, um grupo estão ali no recanto, às margens do rio Araguai, ali em Goiás, desfrutando e sendo abençoado. E está uma bênção ali. Eu tenho falado hoje de manhã com alguém que está lá e só festa. Os jovens estão assim, alegres. E podemos levantar as mãos e dizer que Deus continue abençoando eles. Eles felizes, é nós felizes. A vitória deles é a nossa vitória. Então vamos ouvir um hino e voltamos e lemos a escritura oficial da nossa série, que é 1 Coríntios 13, e nós já vamos já caminhando para o final. Vamos ouvir um hino que as nossas jovens, a irmã Fernanda, a irmã Vitória, a irmã Camille e a irmã Isabela, cantou ontem o hino de saída do companheirismo com a mocidade, depois deles terem participado de destaques. Olha, eu fiquei orgulhoso, como pastor eu fiquei feliz, né? Deus abençoe nossos jovens. Vamos lá, estúdio, vamos ouvir esse hino tão belo. E eu dedico esse hino para você, tá? O que aconteceu com Daniel, eu dedico para você. Preste atenção na letra desse hino. Pastor Márcio Freitas. Giovanni. Fala,
vai fazer? Eu também não sei. O jeito é só orar. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e os leões vão dormir. Durante aquela noite, o rei não descansou por causa de Daniel. Até os músicos dispensou. A população pensou, vamos ver Daniel na cova, moído, morrer. Se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e os leões vão dormir. Daniel caiu na cova, o povo se espantou. Passaram horas e minutos, nem o grito se escutou. De manhã bem cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver. Em cada volta que os leões davam em mim, eu ouvia uma voz me falando assim: Calma, Daniel, eu sou o Senhor. Não tenhas medo, não. Cada leão me escutou. Eu ordenei a eles para que fossem se deitar. Durante esta prova, cada leão vai jejuar. Eu já orei, o céu se moveu. Eu já orei, o meu Deus respondeu.
Amém, amém. Ô meu irmão, ver essas moças, né? A gente fica feliz. Deus abençoe elas. Estão representando as demais moças aqui da igreja, estão representando o ministério, representando a igreja. E é isso. Se você já orou, o céu vai abrir. Vai abrir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler para nós terminarmos, fazer uma oração final. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a 8. Se o estúdio puder colocar na tela, como sempre. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao versículo 8. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Amém? O profeta, na mensagem Amor, parágrafo 25, ele diz: se há qualquer coisa pela qual o mundo está morrendo hoje, é o amor. Em minhas viagens, eu descobri que esta é a pedra rejeitada, que não deixa o edifício se encaixar, não deixa o edifício, não deixa a igreja, não deixa as famílias prosperarem, porque as pessoas pensam que prosperidade é simplesmente só o financeiro, o material. Oh, meu irmão, o que adianta ter dinheiro, fortunas, e não ter paz, não ter o amor, não ter aquela atmosfera gostosa dentro de casa? Então isso é o que o profeta diz, o mundo está morrendo por falta disso. Vamos orar nesse instante, aí eu vou passar para o pastor Mateus. Porém, antes está comigo aqui o meu cunhado, o irmão Regivaldo Gonçalves. A minha cunhada está ali em casa, a irmã Sandra. E eles estão indo numa missão, ainda hoje à tarde estarão embarcando numa missão. E eles precisam voltar com essa missão, desta missão abençoados. E a oração, ela é a chave. Eu peço a todos que estão me ouvindo agora um levantar de mãos. E vamos dizer que Deus abençoe eles, que Deus ajude, que eles voltem com o objetivo em que eles vão. Deus abençoe eles. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, nesse instante, Senhor, mais uma vez nós pedimos que o Senhor quebranta os nossos corações. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas. Tire, remova toda dúvida, todo o orgulho, toda a jactância, toda a raiz de amargura, que o Senhor remova dos nossos corações. E que possamos, Senhor, chegarmos naquela estatura de um varão perfeito, Senhor. O 7º degrau é o amor fraternal, o amor uns pelos outros, ó Pai. Para que então possamos receber a pedra de coroa. Que o Senhor nos dê isso, ó Pai, com o perdão das nossas falhas. Que o Senhor abençoe a todos nesse instante. Como diz, como ensina a Bíblia, bendizei dos que vos maldiz, orai por aqueles que vos perseguem. Que o Senhor ajude a cada um, Senhor, dos homens, cada um, Senhor. Muitos estão morrendo. Pai, ajude nesse instante, liberte os oprimidos, cura os enfermos, salva o pecador, meu Pai. E abençoe o irmão Regivaldo e a irmã Sandra, Senhor.
Ó Deus, que eles obtenham esta vitória, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo é a minha oração. Amém, amém. Meus queridos irmãos, um abraço, um beijo no coração de todos. E se o Senhor nos permitir, com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo, hoje à noite, às 19 horas, estamos aqui com um programa de rádio, às 19h30, já com os louvores, para mais um culto de oração nesta noite. E amanhã, às 9 horas da manhã, com o momento devocional, com este tema, a força do amor. Deus os abençoe, Deus os ajude. Nós sabemos quão forte tu és, e problemas do coração é algo que nossos médicos não podem fazer nada. Mas, Senhor, quem fez o coração foi o Senhor. E agora eu repreendo este poder dos demônios que está segurando este povo. Deixe-o sair de cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmã. Eu só quero dizer para você, você se sente diferente do que se sentia faz um longo tempo, não é? Agora, para o povo saber, tinha um espírito negro. Você tinha um sofrimento ruim que a prostrava e agora não tem mais. Você está curada, você está boa. Tenha fé em Deus, por favor. Todos de acordo, tenham fé. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, mas o Senhor Jesus Cristo conhece nós dois, não é certo? Deus fez os céus e a terra, habita em Jesus Cristo. Prometeu voltar em nós outra vez, e o que Ele fez, nós também o faríamos. Tu crês que sou seu profeta? A razão pela qual eu falo isso é porque o anjo me falou para fazer o povo acreditar. E se eles não acreditam em mim, então você saberá os próprios segredos de seus corações e eles terão que crer nisso. Mas vocês, além da razão, realmente creem em mim. Você é um pregador do Evangelho também e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal! Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Amém, graças a Deus. Bom dia com Jesus, amados irmãos, todos que estão acompanhando conosco, né? Mais uma manhã abençoada que Deus tem nos proporcionado, né? É bom começarmos uma semana com essas bênçãos celestiais. Tivemos ótimos, abençoados cultos nesse final de semana, sexta, sábado. Tivemos nosso momento de consagração, meditação. E também agora, nossa escola, o culto ontem à noite, companheirismo, tudo foi uma bênção, né? E hoje de manhã, nós recebemos aqui uma notícia, né? A respeito do, quem é daqui do Cuiabá, da região, sabe a respeito do camelô, que é aqui, né? Hoje é não tem um nome de camelô, né? É um shopping popular. E recebi um vídeo hoje nos grupos, e hoje teve esse fogo, né? Julho, vocês observar, foi hoje à noite. Começo do dia 15 de shopping julho, popular camelô, daqui de Vargem Grande, de Cuiabá, Mato Grosso. né? E vamos levantar as Cena mãos, horrível. irmãos, em favor dos comerciantes, né? Em favor daquelas famílias. Nós sabemos que lá está todo o trabalho, tudo, né? A vida de cada um deles estão lá dentro, né? Nós sabemos disso. E é uma situação drástica, né? Situação difícil, né? Mas que Deus possa ajudá-los, confortá-los. E não é fácil, né? Para um comerciante perder tudo, tem muito eletrônico, lá vende de tudo.
E as pessoas, né, nós trabalhamos, suamos para conquistar, né, o nosso pão de cada dia. E acontecer essas coisas aí não é fácil, né? Então Deus possa ajudar, abençoar. E sempre ore, né, em favor dos comércios, em favor dos empresários, uns dos outros, né? Cada um precisa de um dos outros. Os funcionários precisam dos empresários, os empresários precisam também dos funcionários, né? Então vamos unir essa força e orar em favor deles, tá bom? E hoje, em especial também, né, é o aniversário do nosso precioso irmão Gustavo Duarte, né? Nosso companheiro, amigo, irmão. Hoje ele está completando mais um ano de vida, né? Se não me engano, é 15 anos que o irmão Gustavo está fazendo, né? Hoje ele está no recanto, está recebendo esse presentão aí e está no recanto da fé, né? Aproveitando as férias. Mas Deus possa abençoar nosso precioso irmão Gustavo, nosso técnico de som, companheiro, jovem, talentoso, né? Deus abençoe, um feliz aniversário, querido. Depois que ele chegar, nós vamos comer aí o bolo. Vamos aproveitar. Mas Deus abençoe. Nós vamos, irmãos, à nossa lista de irmãos que acompanharam a nossa programação. Enquanto eu vou falando aqui a lista dos irmãos, você vai aí deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Se você não deixou o seu nome ainda, aproveita, deixe aí o seu nome, eu vou estar olhando aqui no final dessa lista, tá bom? Vou voltar para o YouTube para ver se alguém atualizou aí agora. Mas vamos lá, começar aqui com a irmã Creuza Freitas, temos a irmã Isabel Marques, a irmã Luísa Inês, a irmã Esther Marques, a irmã Bela e a irmã Juliana. Também a nossa amada irmã Railda Beti, irmã Ruth Santos, a irmã Cleonice Rosa, irmão Lorival Rosa, irmã Helena Luz Santos, a irmã Marta Damoso. Eu creio que o irmão Getúlio e a irmã Ana também estão acompanhando. Irmã Maria Andrade, irmã Ana Letícia, a irmã Débora Freitas, irmã Maria de Lourdes, irmã Yolanda Loyola, irmã Alane Coutinho, irmão Deolino Camargo, a sua esposa, a irmã Irene, irmã Leide Matos e a irmã Isabel Marques, né? Deus continue abençoando. Agora deixa eu voltar aqui para o WhatsApp e ver se chegou mais alguém aqui por agora, né? Temos aqui o irmão Afonso Cláudio, lá no Espírito Santo. Deus abençoe, meu irmão. A irmã Ana Maria Oliveira também está aqui na conexão, né? Deus continue abençoando. Irmã Yolanda, esses aqui eu citei. O irmão Paulo Pereira também está aqui acompanhando, mandou um bom dia aqui agora. Deus abençoe. É muito bom ter a participação de todos. Enquanto vão deixando o like, eu sei que tem gente que não deixou o like até agora. Eu sei, o YouTube aqui me passa quem deixou o like e quem não deixou, tá bom? É brincadeira, não passa não, tá? Mas, irmãos, Deus abençoe a todos. Amanhã nós estaremos de volta às 9 horas da manhã. Nós vamos ter as nossas programações hoje, normalmente, ao meio-dia, né? Conforme conhecimento, e as lembranças inesquecíveis. Essa programação especial, você acompanha através aqui do nosso canal ao meio-dia. E à noite é o nosso culto de oração, a partir das 18 horas e 30 minutos, já com a porta da igreja aberta, programação através da internet, 19 horas programa de rádio, e às 19h30 dando início, então, oficialmente ao nosso culto, tá bom? E amanhã estaremos com várias outras programações diárias, e você não perca nenhuma se inscrevendo aí no nosso canal, tá? Deus abençoe a todos, um abraço. E continua orando em favor do nosso pastor, todo o ministério, e até amanhã, se Deus assim nos permitir, ficaremos com o nosso hino de saída nesse momento. Deus abençoe. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo canta.
Grandes coisas o Senhor fez por nós. Grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso estamos alegres. Aleluia, louvemos com nossa voz. Quem sai andando e chorando pelos campos a semear, voltará com muita alegria, trazendo feixes